Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa 31ª aula e hoje o assunto é solubilidade. Nós estamos entrando agora em alguns assuntos um pouco mais relacionados à físico-química, uma vez que nós vencemos uma grande quantidade já de química, de certa forma, um pouco mais geral. Nessa primeira aula, então, um pouco mais rebuscada físico-química, nós vamos trabalhar com o coeficiente de solubilidade. Esse coeficiente, ele representa um número que nos dá a capacidade de dissolver algo, a água. A água é o principal foco desse assunto. Portanto, toda vez que você for retratar algum exercício de solubilidade, se deparar com alguma questão e tiver que resolver algum problema, lembre-se que a solubilidade é um foco na molécula de água. Ela apresenta uma certa capacidade de sustentação de alguns cátions e ânions. No desenho logo embaixo aqui que eu coloquei no nosso esquema, você percebe que existe uma quantidade de águas que precisam, de certa forma, interagir e solvatar esses íons, tanto o cátion sódio quanto o ânion cloreto. E algumas moléculas de água, se você tomar o devido cuidado, acabaram sobrando. Então você pode até imaginar nessa situação que se eu colocar muitos sais, muito cloreto, muito sódio, vai chegar um momento em que eu vou prejudicar a organização e também não teremos água disponível. As moléculas de água é que precisam sustentar esses íons dissolvidos. Se você não tem água suficiente, sinto muito, mas o sal que você adicionou vai acabar indo para o fundo do copo, que é o que nós chamamos de precipitado. O coeficiente de solubilidade, então, ele retrata esse limite. É o máximo que dá para conseguir dissolver de algum soluto dentro de um solvente. Essas palavras serão apresentadas hoje. Soluto e solvente são as duas coisas que nós estamos retratando. O soluto, que normalmente é um sal, e o solvente, que quase sempre é a nossa molécula de água. Como a temperatura interfere nesse coeficiente, nós temos que tomar cuidado e a atenção de perceber que existe uma temperatura determinada para esse coeficiente. Não é sempre que o coeficiente de solubilidade corresponde a esse valor, como eu coloquei aí, 23 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Existe a agitação molecular. As moléculas de água, elas apresentam um comportamento numa temperatura e terão outro comportamento em termos de agitação e de energia cinética em outras temperaturas. E alguns sais apresentam comportamentos diferentes um do outro, como nós podemos ver aqui nesse gráfico logo ao lado. Você tem aqui o gráfico que representa o coeficiente de solubilidade em função da temperatura. Note que eu coloquei dois sais, o nitrato de potássio e o cloreto de sódio. Perceba que aumentando a temperatura da solução subentende-se esses dois componentes, soluto e solvente, o sal e a água. A solução aquecendo, ela favorece a dissolução do nitrato de potássio. Dá para notar aí pelo crescimento do gráfico. Agora, o cloreto de sódio não apresenta um crescimento tão acentuado assim. Portanto, aquecer muita água não vai ajudar tanto a dissolução do cloreto de sódio. Essa diferença de solubilidade se deve principalmente às interações das moléculas de água com os íons presentes na solução. Pode ser que a água consiga acomodar melhor o nitrato de potássio, solvatá-lo melhor, inclusive em temperaturas elevadas. Enquanto que o cloreto de sódio apresenta o mesmo comportamento independentemente do aquecimento, não apresenta uma mudança tão significativa assim. Isso interfere no experimento que pode ser feito utilizando esse conceito de solubilidade, que é a cristalização. A cristalização é um fenômeno que nós observamos quando se dissolve uma certa quantidade de sal, bastante inclusive, e aí entra já alguns detalhes, né? Esse bastante exige que a água então aceite. A água precisa aceitar essa quantidade de sal exagerada. Dissolvendo essa quantidade de sal, de preferência em altas temperaturas,
você tem uma solução bem saturada, bem entupida, digamos assim, de sais. Conforme você deixa ele resfriar aos poucos, sem violência, sem colocar diretamente no freezer, apenas deixe em temperatura ambiente para que a temperatura vá se acomodando vagarosamente. Você vai perceber que acontece um fenômeno de empacotamento desses íons, os cátions, e os ânions vão se arranjando de uma forma em que este arranjo provoque a precipitação desse material que estava dissolvido. Perceba que o gráfico ele começa com uma concentração elevada. Ao passo que você vai resfriando, a água não consegue mais dissolver essa quantidade grande de sais. Esses sais precisam ir para algum lugar. Eles não vão conseguir mais estar dissolvidos em água. Por isso eles vão acabar precipitando. Ou seja, sais que apresentam essa diferença bem grande de solubilidade são muito bons para esse experimento, pois você pode colocar bastante sal no início com água quente e aos poucos, conforme vai resfriando, toda aquela quantidade de sal acaba precipitando, pois a solubilidade cai. O cloreto de sódio não apresenta esse favorecimento, pois você pode aquecer o máximo possível, a quantidade de sal que você adicionou não é tão grande. Existe sim o fenômeno de cristalização no cloreto de sódio, mas ele não é tão acentuado quanto no nitrato de potássio. Portanto, alguns sais podem se comportar melhores do que outros nesse experimento de cristalização. O importante é visualizar essa diferença de concentração, de solubilidade no gráfico. Sais que apresentam solubilidade elevada e logo depois, resfriando, caem a solubilidade, são os melhores. Agora, você deve ter percebido que eu falei algumas palavrinhas como solução, soluto e solvente. Pois bem, essas palavras elas precisam ser memorizadas. E eu sei que existe uma certa dificuldade com relação ao aspecto visual, pois se eu te apresento um copo com água do mar ou um copo com água da torneira, provavelmente você não vai saber a diferença, a não ser provando. Portanto, solução e solvente apresentam uma certa dificuldade que na nossa mente pode acabar criando confusões. A solução ela já é a mistura do soluto com o solvente. Por isso você tem essa igualdade matemática. Solução é soluto mais solvente. Comparando então em massa, você pode esperar que se te derem um copo de água do mar, provavelmente será mais pesado do que o mesmo copo em quantidade de uma água da torneira, por conta da presença do soluto. O soluto que está dissolvido nesse solvente, ele vai acrescentar uma certa massa, portanto você provavelmente vai sentir essa diferença. Portanto, memorizem que solução é soluto mais solvente. E que o coeficiente de solubilidade, ele retrata esse limite permitido. É a quantidade máxima de sal, ou de soluto, que você consegue acrescentar naquele solvente, compondo assim, então, o que nós chamamos, o que nós vemos visualmente de solução. No caso aqui, eu estou retratando um exemplo, não me preocupei muito com a temperatura, pois o que me interessa seria só esse coeficiente, para que nós possamos classificar as soluções em insaturada, saturada e saturada com precipitado. Uma vez que eu te dou um coeficiente de solubilidade, você tem que imaginar que esse seria o aceitável nessas condições. Ou seja, 100 ml de água podem aceitar dos 12,5 gramas deste soluto fictício que nós estamos imaginando. Agora, existem outras maneiras de preparar essa solução. Eu não preciso necessariamente usar 100 ml de água. E esse valor é um padrão que a físico-química utiliza para retratar o coeficiente de solubilidade. E nós temos que adequar esse valor às condições do nosso problema. No problema aqui especificado que eu dou de exemplo, perceba que nós temos 50 ml. 50 ml de água que receberão 1 grama desse soluto, ou receberão 2,5 gramas, ou receberão 3 gramas. E essas diferentes quantidades de soluto vão acabar demonstrando comportamentos diferentes na solução. Como eu falei,
para a gente poder entender o que vai acontecer nesses exemplos, e a ideia é classificá-los, eu tenho que adequar o padrão, o limite. Eu sei que o limite tabelado é 12,5 gramas de soluto a 100 ml de água. Portanto, aqui o primeiro passo que nós vamos fazer é uma regra de 3. Nós temos o soluto comparado com o solvente. Nós temos 12,5 gramas para 100 ml. E a situação problema se refere a 50 ml. 50 ml de solvente pode dissolver quanto, no máximo, de soluto? Efetuando esses cálculos, você deve chegar a um valor de 2,5 gramas de soluto em 50 ml de água. Lembrando que esse é o máximo permitido. Percebe? Eu trouxe o coeficiente de solubilidade para as condições deste meu problema. E olha o meu foco. O meu foco está na molécula de água. Por isso eu começo a regra de 3 colocando a quantidade de água que foi estabelecida pela minha ideia, pelo meu exemplo, e a partir dessa quantidade de água eu vou investigar a quantidade máxima que ele consegue dissolver. 2,5 gramas, portanto, é a massa limite permitida para essa porçãozinha pequena de água. Agora nós podemos avaliar os exemplos. Quando nós colocamos 1 grama deste soluto em 50 ml de água, dá para notar que esse valor é inferior ao limite, o que permite classificá-los como uma solução insaturada. Essa palavra insaturada se refere a isso. É uma solução abaixo do limite permitido. Por isso que nós temos que usar esses parâmetros do coeficiente de solubilidade para comparar com a situação problema. Já na segunda situação, eu coloquei 2,5 gramas do soluto em 50 ml de água. Percebe que é exatamente igual ao limite permitido? Como é igual ao limite, nós podemos classificá-la como uma solução saturada. Está no máximo. Deu para mim. Como o barulho desse cara cortando a grama. Mas eu vou manter a calma e não vou surtar. E, por fim, nós temos a solução saturada e com precipitado. Essa solução saturada e com precipitado, ela apresenta o seguinte parâmetro, que nós temos que avaliar, que é o avançar o limite. Quando você passa o limite permitido estabelecido pelo problema. Nós vimos que o limite é 2,5 gramas de soluto por 50 ml de água. E nesse exemplo foi colocado 3 gramas de soluto. Perceba que nós ultrapassamos. Isso está superior ao limite. Como está superior ao limite, nós podemos informar aqui um dado a mais que não foi colocado anteriormente. Nós podemos informar aqui a quantidade de precipitado, que na química nós representamos por PPT, que seria o resumo da palavra precipitado. Esse precipitado nasce do cálculo da diferença entre a massa adicionada, 3,0 gramas, menos a massa limite, 2,5 gramas. Ou seja, nós temos meia grama de corpo de fundo ou precipitado. Portanto, uma solução saturada com precipitado, ela sempre vai apresentar uma quantidade acima do limite permitido, e essa diferença do acima com o limite vai resultar na massa que vai se formar no fundo, que é o que alguns experimentos buscam, pois depois de uma reação química nós queremos retirar aquilo que está dissolvido e separar na forma de pó para melhor armazenamento. Com isso, nós chegamos à nossa última etapa da aula, onde eu faço o exemplo aqui do nosso exercício, que retrata a solubilidade da glicose. A molécula de glicose ela apresenta uma grande solubilidade em água. E o texto fala o seguinte: 160 gramas de uma solução saturada de glicose foi resfriada de 30 graus Celsius para 0 graus Celsius. Qual é a massa de precipitado formado? Pode parecer difícil a questão. Por isso que eu trouxe aqui uma organização, uma tabela com os dados organizados já previamente pronta para você entender como devemos organizar as questões. Primeiro detalhe, a questão retrata 160 gramas de solução.
Portanto, é importantíssimo você construir a tabela especificando o que é solução, o que é soluto e o que é solvente. Inclusive, se possível, construa essa igualdade para inclusive lembrar da teoria, de que solução é igual a soluto mais solvente. Logo ao lado eu coloquei a temperatura para especificar qual é o meu raciocínio, ou seja, em que situação eu me encontro. Bom, feito essa primeira parte, que é essa tabela, temperatura, solução, soluto e solvente, vamos ao segundo passo da tabela, que você vai copiar aí, que seria informar a temperatura e o coeficiente de solubilidade. Eu vou colocar aqui grifado, subescrito, as informações que são referentes ao coeficiente de solubilidade, como se fossem os dados que foram padronizados, o coeficiente, o limite permitido. O texto apresentou aqui o coeficiente de solubilidade com a indicação de 30 graus Celsius, especificado em 220 gramas para 100 gramas de água, que é também uma forma de informar o coeficiente de solubilidade. Portanto, este passo agora se refere a isso, copiar a temperatura e o padrão de soluto solvente informado no texto. Perceba que esses 320 gramas seria uma próxima etapa, pois se temos 220 gramas de soluto e 100 gramas de água, basta somar esses dois valores para termos a massa de solução, que será importante aqui nessa questão. O mesmo procedimento repetido você fará agora com a temperatura de 0 graus Celsius, tomando cuidado de pular algumas linhas. Perceba aqui que nós temos pelo menos umas 5 linhas, de 5 a 6 linhas, para você conseguir copiar isso bonitinho. Aí eu vou grifar agora, então, o coeficiente de solubilidade e o cálculo efetuado pela teoria. O coeficiente de solubilidade a 0 graus Celsius é 180 gramas de glicose a 100 gramas de água. 180 gramas de soluto, 100 gramas de solvente. Somando essas duas informações, você tem a massa de solução, 280 gramas. Bom, finalizamos então a nossa segunda etapa. A primeira era o esqueleto da tabela. O segundo passo é coeficientes de solubilidade, todos copiados e organizados, solução, soluto, solvente. Observação rápida, perceba que a massa de solução sempre é maior que a massa de solvente e também maior que a massa de soluto. Agora nós vamos colocar o dado fornecido. O meu dado fornecido eu vou colocar em negrito para mostrar para vocês que é esse o terceiro passo, colocar a informação fornecida no texto. Essa informação se refere a uma massa de solução que foi colocada a 30 graus Celsius. Por isso que o 160 está dentro das linhas que delimitam a temperatura de 30 graus Celsius. A partir dessa informação, eu posso determinar um x e um y, que seriam as massas de soluto e solvente que estão contidas nessas 160 gramas de solução. A partir disso, rapidamente aqui nós podemos efetuar o seguinte cálculo. 320 gramas de solução está para 160. Percebe que é a metade? A partir disso, então, 220 gramas de soluto deverão ter 110 gramas de soluto. O mesmo raciocínio nós vamos fazer aqui com o solvente. São 100 gramas de solvente no padrão comparado para o Y e 320 gramas de solução para 160. A metade novamente, portanto 50 gramas é a massa de água ou solvente necessário para dissolver 110 gramas de soluto. Perceba que essa regra de 3 permitiu que eu destrinchasse, analisasse esses 160 gramas de solução, que apresentam esses dois componentes, 110 gramas de soluto e 50 gramas de solvente, todos acompanhados da proporção do seu coeficiente a 30 graus Celsius. Agora, momento muito importante. E eu agradeço ao rapaz que parou para eu falar agora, um momento importante. Nós temos que perceber que a quantidade de água, ela não muda. E eu posso copiar essa informação aqui embaixo, pois no resfriamento, o que sai do sistema é a composição do soluto. O soluto sai do sistema. Agora, a quantidade de água que nós estamos utilizando não mudou. Eu não evaporei a água, eu não congelei a água, ela continua ali presente. Quem está saindo é o soluto. Portanto, essas 110 gramas não é mais confiável. E eu preciso redescobri-la.
Copiarei então aqui essas 50 gramas de solvente que se mantém constante, e esse é o detalhe. O solvente se mantém constante. O solvente se mantém constante. A partir dessa proporção, 100 gramas para 50, nós podemos determinar o valor de Z. A metade, 100 para 50, a metade, 180 para 90 gramas. Eis que chegamos ao valor do soluto que ainda está dissolvido, que sobrou na água. E agora nós podemos calcular então o precipitado. O precipitado se dá pelo seguinte cálculo: a massa de 110 gramas do que tinha antes, menos os 90 gramas que ainda está presente. De 110 gramas, uma parte foi embora para deixar dissolvido 90. Essa parte se refere a 20 gramas de precipitado. Essa seria a ideia para conseguirmos resolver essa questão que envolve coeficientes de solubilidade. Uma próxima etapa seria você interpretar esses dados utilizando gráficos. E eu peço devidas atenção às questões da nossa listinha de exercícios, pois você vai precisar fazer esse gráfico, construindo uma regra de 3, especificando então o coeficiente de solubilidade. Para que você possa tentar, eu te peço que faça o exercício antes de continuar assistindo o vídeo. Mas eu vou aqui continuar essa análise utilizando o espacinho que me tem aqui a respeito dessas moléculas. Eu vou aqui deletá-las e vou colocar aqui a especificação do exercício 6 da nossa apostila, onde apresentam algumas informações referentes ao coeficiente. Como é um trabalho matemático, achei interessante colocar aqui para vocês, como que deve ser construído, desde o zero. Então, vamos lá. Nós temos aqui a temperatura em graus Celsius e o coeficiente ou a porcentagem, a solubilidade em porcentagem. O texto vai informar para nós que existe uma solubilidade de 60% numa temperatura de 80 graus Celsius e que a 0 graus Celsius o coeficiente de solubilidade é de 30%. Lembrando que porcentagem ela se refere a uma parte e um total. Portanto, ele não coincide muito com o nosso coeficiente de solubilidade. Por isso que eu informei aqui apenas solubilidade, não coeficiente de solubilidade. Agora, vamos fazer a devida construção gráfica que o texto fala, pois ele menciona que existe uma certa linearidade. Essa linearidade se dá do ponto de 30 graus Celsius até este ponto aqui de 60 graus Celsius. Eis que nós temos um gráfico. Essa é a construção matemática que eu havia mencionado. A partir daqui, vamos especificar a temperatura de 20 graus Celsius e buscar determinar o coeficiente de solubilidade que refere-se a este ponto. Uma questão bem interessante e bem difícil, eu confesso, mas ela vai retratar para nós aqui algumas regrinhas matemáticas. Bom, nós temos então a indicação do ponto. O coeficiente de solubilidade que eu quero determinar está exatamente em cima daquela pontilhada. Eu vou chamar ele de S de solubilidade. Então, esse parâmetro S de solubilidade, que está aqui, ele vai apresentar uma correlação com esses dados. Eu preciso equacionar isso. Como você pode fazer? Por meio de uma regra de 3. Você sabe que existe um certo triângulo aqui. E esse triângulo vai ficar claro se eu estipular uma reta exatamente aqui. Nós temos algumas semelhanças a fazer. Perceba aqui agora que eu tenho este segmento que está proporcional a este segmento, como num triângulo retângulo. Da mesma forma, você pode enxergar essas chavinhas ali presentes naquele menor triângulo. E a partir dessa informação, nós vamos construir uma regra de 3. Eu vou especificar que 60 menos S está para
60 menos S, trabalhando aqui com uma fraçãozinha. Deixa eu colocar só aqui a minha base da razão. Pronto. 60 sobre S, ele está para qual medida? Para a base do triângulo. 60 menos S, perdão, 60 menos 30, senhor Felipe. Ainda bem que eu percebi aqui. 60 menos 30. O que seria 60 menos 30? Seria esse ponto menos esse, que é o nosso cateto aqui na vertical. Agora nós temos esse cateto na horizontal, que se refere à diferença de temperatura, 80 menos 0. Isso está para, igual a qual proporção? A mesma lógica agora nesse triângulozinho menor. S menos 30, S menos 30 está para a basezinha desse triângulo pequenininho, que é 20 menos 0. Ou seja, eu fiz o cateto que está em pé em relação ao cateto que está deitado. Como se fosse a altura está para a base, uma semelhança de triângulos. Essa seria a construção matemática para você conseguir determinar esse coeficiente de solubilidade. Assim eu consigo driblar as informações matemáticas, que são difíceis. E você deve chegar a um coeficiente de 37,5%. Essa seria a informação que você deve colocar. Em termos de solução, soluto e solvente, você vai escrever a seguinte igualdade: 37,5, 62,5 e 100 aqui na solução, pois 100% se refere à solução como um todo. 37,5 é o soluto, que é informado como parte, e solvente é a diferença entre o total, que é 100%, e 37,5%, resultando no solvente, que muito nos interessa. A partir daqui, com os dados da questão, creio que você vai conseguir resolver o problema. Vai uma dica final: você precisa determinar 41 gramas de solvente. Subentende-se essa informação no texto. A partir disso, você vai determinar um valor de x, e esse x vai permitir chegar à resposta final. Mas não é x a resposta final aqui. Através dele você chegará ao final da questão. Essas são as dicas matemáticas que eu gostaria de apresentar no final dessa questão. Qualquer dúvida, entre em contato. Peço desculpas aos barulhos. Espero que você tenha compreendido a nossa aula. Um abraço e até a próxima.